morar bem, é importante contar com uma equipe de profissionais que garantam uma boa execução de uma obra. O arquiteto, com sua visão criativa e funcional, é responsável por conceber e organizar os espaços. Ele entende aquilo que o cliente necessita e assim os direciona melhor nas escolhas dos materiais e revestimentos. O arquiteto também otimiza a relação entre a edificação e seu entorno. Ele aponta aspectos como incidência solar e ventilação. Por outro lado, é o engenheiro que executa e materializa a visão do arquiteto. Ele pensa em como melhor estruturar os elementos, considerando segurança, durabilidade e funcionalidade. Além disso, o engenheiro também é responsável por gerenciar e compatibilizar a qualidade de execução do projeto. No episódio de hoje, vamos nos aprofundar nesse tema e descobrir a importância da figura do engenheiro para o sucesso de uma obra. A parceria entre o arquiteto e o engenheiro é a chave para o sucesso de qualquer obra. Enquanto o arquiteto entende aquilo que o cliente necessita e desenha o seu sonho, o engenheiro garante que esse sonho se torne realidade. Para essa conversa, o nosso entrevistado de hoje é o Yuri Brazão, engenheiro civil, especialista em planejamento e controle de obras. Seja muito bem-vindo ao Morar Bem, Yuri. Muito obrigado pelo convite, Paula. É sempre um prazer poder conversar um pouco mais sobre assunto de engenharia, né, dessa área de construção civil. Agradeço o convite, espero que a gente possa debater e conversar um pouquinho mais sobre isso, para o pessoal de casa, pessoal que está ouvindo, entender mais um pouco sobre o assunto. Olha, eu já começo aqui te fazendo uma pergunta tabu, né? A gente tem esse estigma que tem uma rixa entre o arquiteto e o engenheiro. Não sei se é real. Eu, como arquiteta, você como engenheiro, isso é real, não é real? Qual que é a diferença, Yuri, entre o arquiteto e o engenheiro? Bom, eu acredito que já foi resumido bem no que tu falou no início. Eu acho que a construção civil ela é basicamente a materialização de um sonho, né? Então, o cliente, a pessoa comum, ela pensa em, muitas vezes, ter uma casa própria, a pessoa pensa em ter um comércio, uma edificação. E aí, eu digo que essa idealização ela é feita em 2 etapas. E depende do arquiteto e do engenheiro, né? Na primeira etapa, a gente tem ali o arquiteto que vai transferir o que aquela pessoa sonhou para um papel, vai idealizar, né? E aí entra todo o olhar artístico do arquiteto, entra a questão que o arquiteto tem um know-how que o engenheiro não tem, que é definir os ambientes. Uma pegada mais humana também, né? Isso. Ali trata mais na parte de estética, conforto, funcionalidade dos ambientes, né? Que eu acredito que o engenheiro já vem na segunda etapa, né? Que é analisar esse projeto e trazer a melhor solução para viabilizar esse projeto, né? Seguindo as normas técnicas. E aí o engenheiro já entra na parte estrutural, já entra na parte de mesmo materializar aquele sonho, tirar do papel e fazer aquilo ser construído. Ele dá forma, né? Ele viabiliza, ele dá o jeito dele ali de colocar aquele negócio aí, em pé. Por isso, muitas vezes surge a rixa, porque às vezes o arquitetônico, o arquiteto ele quer fazer um projeto, às vezes um vão muito grande. Pode tirar o pilar. E aí o engenheiro chega lá para ser o chato, para falar, precisa desse pilar aqui, a gente precisa dessa estrutura aqui. Queremos mão livre. Queremos mãos livres, mas muitas vezes é meio inviável. Perfeito. Então, é muito legal a gente se atentar para a importância dos dois, né? Um não dá para ficar sem o outro. É muito importante os dois. Muitas vezes se confunde as funções dos dois, muitas pessoas têm essa dúvida. Mas o engenheiro não pode fazer isso, o trabalho do arquiteto, o arquiteto pode fazer o trabalho do engenheiro. Meus clientes, muitas vezes, né, vou até confessar algo aqui, eles pedem para eu fazer um arquitetônico para economizar no arquiteto. Eita. E eu já falo, olha, a gente precisa de um... chora. A gente precisa de um arquiteto aqui, porque por mais que eu tente fazer um projeto arquitetônico, não vai ser a mesma coisa de um arquiteto. De forma alguma. Precisa daquele olhar, como foi falar na introdução, da funcionalidade dos ambientes, da ambientação em si, do paisagismo ao redor, que é uma coisa que o arquiteto traz para o projeto do engenheiro. E da mesma forma, não é a mesma coisa o arquiteto querer assumir uma função que a gente não domina, né? Então, fazer lá toda a parte elétrica, estrutural, levantar viga, fundação. A gente tem uma noção porque a gente estuda, mas assim, sem dúvida, esse ramo a gente tem que deixar para quem entende que é o engenheiro.
Exatamente. Perfeito. Yuri, como você descreveria a importância do engenheiro civil na viabilização de uma obra? Eu acredito que é muito importante que o engenheiro esteja presente na obra desde o início da obra. Perfeito. Porque quando a gente pensa em obra, a gente pensa em dor de cabeça, né? Quem já fez obra acha que é dor de cabeça e a gente acredita que o engenheiro é um custo a mais. A gente quer eliminar o engenheiro muitas vezes, fazer a obra por conta própria. Algumas pessoas pensam dessa forma. Perfeito. Só que o engenheiro vai viabilizar a obra da melhor forma possível, seguindo as normas técnicas. Então, vai te trazer uma economia, às vezes, de um retrabalho, Perfeito. às vezes uma patologia que você acaba gastando 5, 10 vezes mais posteriormente para sanar um problema que poderia ser resolvido enquanto o engenheiro estivesse na obra, viabilizando o projeto da melhor forma possível. Às vezes, o que acontece da gente estar na obra e aparece ali uma situação que se a gente não tiver um engenheiro ali rápido para resolver, aquilo vai ficar, né, a gente vai levar com a barriga e o problema não resolve. Por isso que é importante tu falaste que o engenheiro é legal, ele está desde o início da obra, né? Às vezes a gente está ali tocando uma obra e aí chama o engenheiro lá no meio da obra, quando já está com as paredes levantadas, quando já colocou fiação. E agora, o que o engenheiro faz quando já está na metade do caminho? É bem melhor chamar antes, né? Muito comum e acontece bastante, inclusive, esse tipo de coisa. Inclusive, tem umas obras que eu presto consultoria, né? E aí eu aconselho, eu falo pro cliente, olha, a gente precisa disso, disso, disso. Aí ele bota uma mão de obra que a gente não conhece e aí depois a gente chega para apagar incêndio, entendeu? Para resolver. E aí, muitas vezes, resolve isso no reboco, tira isso no reboco. O reboco desse tamanho já. E isso é um custo, é gasto, entendeu? É desperdício, é o dinheiro do cliente que está indo embora. Então, é muito importante que o engenheiro esteja presente justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Perfeito. É por isso que é tão importante, gente, a gente entender que o engenheiro ele tem esse papel importante desde o início, né? Então, com o projeto arquitetônico em mão, a gente já está lá com o arquitetônico, a gente já pode acionar o engenheiro na hora do início mesmo, né? Não deixar para depois, porque como tu falou, apagar incêndio lá no meio do negócio é bem complicado. Agora, Yuri, quais são os principais desafios que o engenheiro enfrenta para garantir a qualidade de uma construção? A gente já falou aqui que um deles é pegar a obra ali andando, mas existem outros desafios que o engenheiro geralmente enfrenta? Olha, eu acho que os principais desafios é justamente a gerenciar pessoas e processos dentro da construção civil. Porque a gente planeja muitas vezes, né, o engenheiro planeja e a gente tem que garantir a gestão desse planejamento, né? Que é justamente garantir o que foi planejado seja executado de acordo com aquilo que foi planejado. Então, a gente precisa garantir uma equipe boa, então acho que o principal desafio é conseguir arrumar uma equipe boa para que você tenha um padrão de qualidade, né? E hoje em dia a construção civil a gente tá muito difícil a mão de obra. Então a gente precisa, é um desafio grande que a gente enfrenta, a gente precisa qualificar a nossa mão de obra para garantir a qualidade da edificação. E também outro desafio grande que eu acho que a gente enfrenta muitas vezes é o próprio cliente, que o cliente ele às vezes quer economizar nisso, naquilo. Eu tive uma experiência muito ruim logo quando eu estava começando, que foi o cliente queria fazer de um jeito, de uma forma, e aí eu disse, olha, não vai ficar bom, mas eu vou fazer do jeito que o senhor quer. E aí, no final da obra, ficou ruim. Como tu tinha previsto. Como eu tinha previsto, eu ainda saí de errado. Não. Pô, tu fez esse negócio aqui na minha obra, ficou ruim e tal. Então, uma lição que eu aprendi, né, no início. Então, quando o cliente já quer alguma coisa, pensando em economizar, eu já penso mais na qualidade. Eu falo, olha, eu não vou poder executar dessa forma, agir por isso, explico para ele e espero que ele entenda, né? Se ele não entender, eu falo, olha, infelizmente, o nosso trabalho vai ficar difícil aqui, eu preciso deixar eu trabalhar.
Eu acho, Yuri, que fica mais fácil quando a gente está com esse cliente que pode ser um pouco mais difícil, e aí se tiver um arquiteto do teu lado que compatibilizou o projeto, ele consegue argumentar mais, né? Dizendo, poxa, assim não vai ficar legal, direcionar esse cliente, porque às vezes, mesmo com um projeto em mãos, existe ali aquele cliente que está indeciso, que com o projeto já fica, quero mudar isso. E uma coisa que eu faço como arquiteto, eu trabalho com engenheiro também, é conversar com o engenheiro na concepção do projeto. Então, às vezes, procurar um engenheiro lá, né? Poxa, tá tudo pronto aqui, agora que eu vou pensar em como é que eu vou viabilizar isso, assim, talvez não seja tão legal, né? Então, é legal pensar antes, né? Então, eu tava com um projeto específico, que era uma área gourmet, e aí eu queria tirar uma parede. Eu falei assim, não, essa parede aqui não vai dar certo para mim, chamei meu engenheiro, que é o Vitor, e aí eu falei, Vitor, antes de eu começar a desenhar, me fala, eu consigo tirar essa parede? Aí ele falou, vamos lá, vamos olhar, vamos analisar, porque não é assim tirar uma parede, pode ser que tenha função estrutural, porque a gente sabe que parede pode ser de vedação, que é só para fechar os espaços, ou de cunho estrutural. Aí ele foi, avaliou comigo a parede e falou, pode tirar. Aí eu falei, agora estou calma, está tudo certo e continuei o projeto. Então é legal nesse início, né? Para não acontecer isso que você falou, de chegar lá, o cliente pedir alguma coisa para ti e tu dizer, poxa, não é legal. Então é legal a gente conversar com o arquiteto, tá alinhado para já chegar na execução com tudo prontinho. Né? Porque a gente sabe que acontece. É muito importante esse planejamento prévio, porque o brasileiro gosta de resolver as coisas depois, entendeu? Então, na engenharia é muito importante que a gente defina as coisas bem antes de começar. Até porque decidir na hora na engenharia não existe. O arquiteto tem que estar pronto, o arquitetônico tem que estar pronto, tem que ter sempre essa conversa, essa parceria do engenheiro com o arquiteto. E com clientes também, para que as coisas saiam da melhor forma possível. E eu acho que tem que ser uma relação muito transparente, assim, né? Então, assim, você é engenheiro, eu sou arquiteto, eu falei que eu trabalho aqui com engenheiro. Então, nem sempre aquilo que eu penso é o melhor para aquela execução. Então, é legal eu perguntar para o engenheiro, o que você acha disso? Porque ele estudou para isso, né? Yuri, agora uma outra pergunta para a gente. Como os engenheiros colaboram com outros profissionais para garantir um sucesso de um projeto? Como é que pode existir essa relação de parceria com outros profissionais para garantir que a obra seja um sucesso? Olha, eu acho que como a gente já tem conversado, já tocou nesse ponto, eu acho que é muito importante essa conversa constante entre o engenheiro e o arquiteto, justamente porque o projeto vem do arquiteto. E aí ele precisa ter essa conversa constante na execução, durante a execução, levar o arquiteto na obra e ter o arquiteto como parceiro mesmo para que tudo saia de acordo com o que foi planejado. Porque muitas vezes o engenheiro precisa tomar uma solução dentro da obra que, olha, isso aqui a gente precisa mudar por tal e tal motivo, às vezes estrutural, às vezes uma tubulação que passa em determinado lugar. E aí o arquiteto precisa estar junto com o engenheiro. Então essa parceria é muito importante. E eu costumo dizer que o engenheiro ali é um meio campo também que tem a parceria com os empreiteiros, né? Já ia chegar lá. Que é exatamente quem vai estar executando essa obra, né? Precisa ter uma parceria muito boa com fornecedores também, fornecedores de qualidade, que vão trazer ali a qualidade da obra, fornecedores de confiança. Então, o engenheiro faz aquele meio campo ali, pega o projeto aqui, aí passa para garante que o empreiteiro execute aquele da forma que o arquiteto pensou. Então, eu acredito que é dessa forma que deve funcionar, né? Dentro da obra, durante a obra, para a gente conseguir terminar a obra É muito importante, como tu falou, e além do arquiteto e do engenheiro, né? Tem uma equipe inteira ali trabalhando. Uma equipe gigantesca. Se for contar todo mundo que está na obra, encanador. Então, eu acho importante a gente explicar que uma obra não se faz apenas com arquitetos e engenheiros. Eles são imprescindíveis, fundamentais. Mas existe uma equipe por trás que é necessário que a gente entenda que deve haver uma comunicação, né? Reunir com essas pessoas para entender. Porque nem sempre, como eu falei, aquilo que a gente pensa talvez seja a melhor solução ali. Talvez conversando ali com o eletricista, ele consiga dar uma outra sugestão mais fácil, mais prática, mais econômica. Então é legal a gente reunir toda essa equipe para a gente ter uma conversa, né? Exatamente. É o que eu costumo fazer nas minhas obras, né? Geralmente, quando eu quero fazer alguma coisa,
tipo, seja uma alvenaria, um reboco, ou colocar um piso, pintura, eu sempre costumo perguntar pro empreiteiro que está comigo, como é que você faria isso? Qual é o conhecimento empírico que você tem sobre esse assunto, entendeu? Perfeito. E eu sempre falo assim, quando às vezes ele quer seguir de uma forma, às vezes a gente, carpinteiros, né? Na carpintaria a gente tem diversas formas de fazer forma, cada um trabalha de uma forma. Então eu geralmente pergunto como é que você pretende fazer essa forma. E aí, dependendo do que ele me responder, eu acabo acatando, aceitando. Legal, e todo conhecimento é válido. A gente tem um conhecimento técnico e esse carpinteiro muitas vezes tem um conhecimento ali empírico de anos que ele está trabalhando desse jeito. Então, a gente aceita, né? Perfeito. Todas as ideias são bem-vindas para melhorar ali o andamento da obra. Perfeito. Eu acho isso incrível, porque eu acho que a gente precisa entender que antes de profissional a gente é humano, né? Então, entender que a gente pode ter estudado muito, mas aquela pessoa com o conhecimento empírico dela, da vida inteira, também tem a experiência dela, tem a expertise dela. E é válido a gente parar, olhar, ouvir, vamos ouvir aqui se essa solução é a melhor, né? E entender que a gente não sabe tudo, que a gente está aqui aprendendo, que o arquiteto não sabe tudo, que o engenheiro não sabe tudo, mas que como uma equipe a gente pode chegar na melhor solução para o cliente. Exatamente. Perfeito. Yuri, agora, de que forma a atuação do engenheiro impacta o cronograma e o custo de uma obra? Pois é, o engenheiro ele não pode só tocar a obra, né? Ele precisa gerir a obra, gerir aquele que ele planejou, gerir pessoas e recursos. E a gente sabe que dentro da obra, muitas vezes a gente perde muito tempo, né? O colaborador, às vezes, passa pouco tempo executando, e quando deveria passar mais tempo. Então, é muito importante o engenheiro, a mão do engenheiro ali, para que o cronograma seja seguido, a gente tenha uma produção boa dentro da obra. Perfeito. Entendeu? Então, o engenheiro está justamente ali para conseguir fazer essa gestão de material e de pessoal, que não falte recurso dentro da obra, entendeu? Porque muitas vezes o que acontece, a gente está com o pedreiro ali, aí a gente está mal dimensionado no canteiro, o ajudante não está colocando a alvenaria para o pedreiro, só dando um exemplo. E às vezes também a gente falta material dentro da obra. Então o engenheiro é muito importante para que a nossa obra de 3 meses não dure 6 meses. Perfeito. E a gente sabe que quanto mais tempo na obra, é mais mão de obra. Mais custo, né? É mais custo. Então essa economia que o engenheiro deve gerar para o cliente, entendeu? Perfeito. Que o cliente está colocando o dinheiro dentro da obra dele, que é um custo, justamente para a gente conseguir gerar essa economia. Perfeito. Até porque a gente tem um respaldo para o cliente, né? A gente está ali olhando o dia a dia, a gente sabe exatamente qual foi a saída, o que entrou, né? Como é que está a etapa. Então, se o engenheiro não estiver ali, para quem que o cliente vai perguntar? Porque é uma equipe gigantesca, ele vai ter que perguntar de um por um. E aí, como é que está a tua parte? E aí, conseguiu isso? Mas com a figura do engenheiro, ele compatibiliza tudo. Você vai responder para uma única pessoa, ao invés de, sei lá, né, perguntar para cada pessoa que está ali, né, que é muito mais fácil. Exatamente. E também outra coisa importante, né, que dentro da obra a gente tem a chamada curva ABC. Então, uma dica para quem quer economizar dentro da obra é conversar com o engenheiro sobre isso, né? Geralmente, quando o cliente é aquele que faz a compra do material, negocia o material, é muito importante que a gente consiga economizar nessa curva ABC. O que é a curva ABC, né? A gente tem uma sequência de materiais na A, a gente tem os materiais mais caros, aí vai diminuindo. BC. Então, se a gente conseguir economizar, muitas vezes o ferro é o mais caro, se a gente conseguir uma negociação legal com ferro, com fornecimento de concreto, perfeito, então a gente consegue economizar. Então, o engenheiro está ali justamente para dar esses conselhos, está ali de suporte para a pessoa que está executando a obra. Direcionando ela. É incrível porque a gente percebe que o engenheiro ele já sabe exatamente o que fazer, né? Assim, eu já sei que eu vou comprar, às vezes, a quantidade do ferro certinho olhando, às vezes ele já sabe, né, a demanda, a quantidade, pela experiência que ele já tem, né? Exatamente. É muito importante também o engenheiro fazer esse levantamento certinho, porque na construção civil a gente tem muito desperdício, entendeu? Às vezes a gente perde 10 sacos de cimento quando a gente precisava de 5. Então, é desperdício dentro da obra. 10 canos quando a gente precisava de 8. Então, é muito importante que a gente
não tem esse desperdício de material. Perfeito. Yuri, agora me conta, quais são os critérios que o engenheiro considera ao planejar e executar as estruturas de uma edificação? Bom, acho que, primeiramente, o primeiro critério que ele precisa considerar é justamente o projeto arquitetônico, né? A partir do projeto arquitetônico que a gente vai definir a estrutura, onde é que a gente vai posicionar esses pilares, né? Locar os pilares, onde é que a gente consegue colocar a estrutura, e aí a gente briga com o arquiteto nessa parte, né? E onde é que a gente pode estruturar realmente, viabilizar aquele arquitetônico, estruturalmente falando. E aí, outro critério também é ver o solo, né? Para a gente escolher a melhor fundação possível, né? Fazer um estudo de solo, que é importantíssimo. Eu digo que o estrutural ele não vem sem o estudo de solo. Perfeito. Então, a gente precisa adequar com o arquitetônico estrutural, fazer esse estudo de solo e também depois vai ser feita a concepção do estrutural, perfeito, claro, sempre alinhado com o arquitetônico. Eu lembrei de uma situação aqui que eu vivi algumas semanas atrás, que um cliente me chamou para fazer um projeto, para olhar o projeto, assim. E aí, ele, na verdade, uma das perguntas que ele fez foi assim: Paula, eu queria saber aonde que eu vou alocar os meus pilares aqui, certinho, onde vai ter viga, porque ele queria subir um segundo pavimento. E aí eu queria saber direitinho a dimensão, dimensionar quanto que vai ter o pilar. Aí eu olhei e falei assim: você tem arquitetônico? Aí ele falou assim: não, mas assim, eu não preciso ainda, eu só queria logo levantar a estrutura. Aí eu falei, mas pois é, para você levantar a estrutura, você tinha que ter um desenho para saber quantos quartos vão existir nesse espaço, quantos vãos vão existir aqui, cadê o corredor. Você precisa setorizar as coisas para você depois dimensionar de acordo com as cargas necessárias, né? Aí ele falou, aí eu chamei meu engenheiro, né, que trabalha comigo, e falei, olha, Vitor, ele quer fazer isso, mas eu já expliquei para ele que a gente precisa primeiro fazer o desenho. Aí o Vitor, né, estava comigo, estava alinhado, e aí ele falou, realmente, não tem como dimensionar se eu não sei as cargas, se eu não sei qual que é o peso que vai existir, qual é o tipo de escada que vai existir aqui. Então é por isso que é tão importante a gente ter o desenho do arquiteto para que a gente consiga dimensionar de forma assertiva, né? Exatamente. E aí com o desenho a gente consegue definir as cargas e aí dimensionar de forma adequada esse estrutural, até para a gente não ter posteriormente problema com trinca, fissuras. Perfeito. E por aí vai. Falando em trincas e fissuras, problemas estruturais, qual o papel do engenheiro na prevenção desses problemas estruturais? Yuri, tem alguma garantia que a gente pode dar para o cliente? Não tem? Como é que o engenheiro resolve isso? Bom, é exatamente, né, dentro da concepção do estrutural. O engenheiro precisa ter, né, os cálculos ali bem definidos, né, definir as cargas para aquele ambiente, para aquela edificação. E aí, a partir daí, a gente elabora um projeto estrutural. E eu digo que geralmente tem 5 anos de garantia, né, mas eu digo que um projeto de estrutura ele precisa durar a vida toda, né? A vida inteira. Não é para durar 5 anos. Isso. E aí você começar a ter problemas, né? Então, o engenheiro é fundamental para a escolha da fundação, porque grande parte das fissuras elas surgem daí, né? Às vezes com recalques, um pilar desce mais que o outro. Isso tem a ver com solo, né? Tem a ver com solo. Outro grande causador desses problemas estruturais e patologias é o subdimensionamento, né, da estrutura, às vezes um ferro não adequado, um concreto com MPa inferior ao que deveria ser colocado dentro da obra, né? Tu falou de superdimensionamento, né? Então, às vezes, o pilar que está grande demais, ou um elemento grande demais pode dar problema, e também aquele que é pequeno demais pode não conseguir suportar, né, o peso. O subdimensionamento e o superdimensionamento é prejudicial, né? Perfeito. Tanto um quanto o outro. Então, a gente precisa chegar ali naquele projeto ideal para a gente evitar muitas vezes o aparecimento de trincas e fissuras e também seguir a norma, né? Então é por isso que a gente precisa desse estudo, dimensionar direitinho para que a gente não tenha esses problemas futuramente. Perfeito, Yuri. Eu sei que muitas pessoas, assim como eu, né, já tiveram desejo de sair quebrando parede, né? A gente gosta assim de abrir os espaços, de vãos livres. O que eu preciso saber
antes de fazer uma demolição, de fazer um quebra-quebra? Qual que é a tua dica de engenheiro aí pra gente que gosta de espaços, né, mais livres? Bom, eu acho que a primeira coisa é ir atrás do estrutural. Se a obra já estiver pronta, é tentar ir atrás desse projeto estrutural. Muitas vezes a obra já é antiga, a pessoa não tem, né? E aí, o segundo passo é ir atrás de um profissional qualificado, no caso um engenheiro, para fazer a análise daquela estrutura, fazer testes e entender se aquela parede é uma parede essencial à estrutura ou é uma parede de vedação, uma parede que está ali só para compor o ambiente, entendeu? Então ele vai fazer testes, né? Às vezes testes instrutivos ou não, e aí ele vai dar a confirmação para a pessoa se ela pode ou não. Principalmente apartamento, né? Exatamente, apartamento principalmente, porque cai o prédio todo. Você não está ali sozinho, né? Você está ali com diversas pessoas, então precisa do aval do engenheiro. A gente precisa fazer esse estudo na estrutura para ver se a gente pode fazer essa reforma, quebrar essa parede. Perfeito. Então tem que estar tudo certinho. A gente já vê muitas imagens na internet, né? O cara quebrando um pilar no canto do apartamento, no canto de um prédio gigante, então... Que a gente sabe que ali deve ter um negocinho importante. Ele vai quebrando, não quer saber de nada. Então é muito importante consultar um engenheiro, um profissional da área, antes de fazer esse tipo de demolição. Muito bom. E agora a gente já está finalizando. Para finalizar, a gente faz uma pergunta simples para você, Yuri. O que é morar bem para você? Eu acredito que morar bem é morar sem dor de cabeça, né? Morar ali naquele espaço que você sonhou, no espaço que foi feito e projetado para você, sem dor de cabeça de patologias, porque você escolheu um profissional, um engenheiro bom, que te auxiliou nessa construção. Então, eu acredito que morar bem é isso, né? É ter um lugarzinho seu, ter um lugar que você não precisa se preocupar porque foi mal executado. Perfeito. Eu acredito que seja isso, né? Morar bem, morar tranquilo, morar ali no seu espaço. Muito bom. A gente sai daqui com a certeza da importância desse profissional maravilhoso que é um engenheiro. Sem rixas, por favor. Não existe isso de o arquiteto ser mais importante do que o engenheiro. Então, a gente consegue perceber que cada um tem, né, no seu setor, ali no seu trabalho, no seu nicho, consegue executar bem. Muito obrigada, Yuri, pela tua presença. Eu saio daqui muito feliz, muito grata. Se quiseres falar alguma coisa pra gente. Queria agradecer também o convite aí, né? Esse bate-papo foi bem proveitoso, interessante, né? Para o pessoal entender um pouco mais sobre engenharia e arquitetura, né? O papel dos dois aí dentro da obra. E queria também deixar aí o meu Instagram para quem quiser entrar em contato. Qualquer assunto de engenharia a gente está resolvendo, tá ok? É Lean Engenharia, Lean _ Engenharia, LEAN. Pode entrar em contato lá que a gente vai estar atendendo da melhor forma possível. Muito obrigada mais uma vez, Yuri. Quem quiser, é só seguir ele, que ele já vai responder todo mundo. Muito obrigada. Encerramos agora mais uma edição do Morar Bem. Nos encontramos no próximo episódio da websérie Morar Bem, com um novo tema e com um novo entrevistado. Não se esqueça de acessar a área especial, liberal.com/morarbem, para ler e assistir conteúdos que abordem essas e outras temáticas. Até a próxima.